Olá, eu sou o Júlio Heckman e você está no Biohacking News. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre duas ganhadoras do Prêmio Nobel de Química, como que elas mudaram para sempre essa área, tanto da medicina quanto da biologia, enfim, elas mudaram para sempre a forma como nós encaramos o nosso DNA e os problemas gerados a partir do DNA. Nós sabemos que o DNA está presente em tudo, desde plantas, animais e nós, seres vivos, inclusive vírus, bactérias e fungos. E elas descobriram uma forma de como nós hackearmos o nosso DNA e a gente editá-los. Isso gera, obviamente, grandes discussões, tanto éticas quanto também discussões políticas. E o mais importante de tudo, esta nova tecnologia promete eliminar diversas doenças, inclusive doenças genéticas, câncer e também alterações aí na performance humana. Mas deixe-me apresentar então aqui, nós estamos no site do Prêmio Nobel de 2020 de Química. Temos aqui as laureadas, a Emanuele e a Jennifer, né? A Emanuele é alemã e a Jennifer americana. Então elas descobriram aí as tesouras genéticas, uma ferramenta para reescrever o código da vida. E eu fiz um texto aqui a fim de poder trazer com um pouco mais de precisão a minha ideia. Talvez eu não leia todo o texto aqui, mas eu vou deixar para você, como sempre, aqui na descrição do vídeo. Então o que é essa tecnologia? Ela é a tecnologia CRISPR-Cas9. Vamos imaginar um imenso labirinto onde cada caminho é uma peça de um quebra-cabeças. Esse labirinto, na verdade, é uma representação do DNA, uma estrutura complexa presente em todas as células vivas que carrega informações genéticas essenciais. Essas informações moldam não apenas nossa aparência, mas também têm um papel crucial na herança genética. Tudo desde plantas até animais, incluindo nós humanos, temos nosso próprio conjunto único de DNA. A manipulação desse código genético abre portas para avanços incríveis, como aumentar a produção de alimento, combater doenças e prolongar a vida com qualidade. Esse breve relato, resumo, mostra para nós o poder e o potencial que tem essa nova abordagem. Então a gente pode tanto aí curar doença, melhorar a parte de produção alimentar, entre outras coisas. Aí eu coloquei aqui, né, recentemente, cientistas fizeram uma descoberta transformadora, originária da observação de um confronto entre vírus e bactérias. Vírus frequentemente atacam bactérias, injetando seu material genético nelas. Em alguns casos, as bactérias conseguem combater esses vírus usando um mecanismo defensivo próprio, incorporando partes do DNA do vírus em seu próprio DNA. Com a ajuda de uma enzima específica, elas conseguem modificar esse DNA estrangeiro para se proteger. Cientistas entenderam esse mecanismo e aprenderam a replicá-lo em laboratório. Assim, nasceu a técnica de edição genética conhecida como CRISPR, caracterizada por sua alta precisão, capaz de alterar até mesmo uma única base no vasto código genético. Essa precisão é crucial, pois mesmo pequenas mudanças podem ter grandes impactos, como no caso de certas doenças. Então a gente vê que eles estavam observando como que o vírus depositava o seu material genético para poder fazer a replicação dentro de uma bactéria, e a bactéria utilizava-se de um mecanismo, uma enzima, para poder pegar esse material genético do vírus e incorporar na sua própria estrutura para criar defesa contra aquele vírus. E eles observaram que havia um grau de precisão, né, gigantesco nesse processo. Foi daí que eles iniciaram o experimento em outros materiais genéticos vivos. A aplicação do CRISPR são vastas e variadas. Por exemplo, pesquisadores recentemente utilizaram o CRISPR para combater infecções virais em aves, diminuindo a quantidade de material viral nas células do sangue. A técnica tem potencial para tratar diversos tipos de câncer e condições genéticas, como o daltonismo e a síndrome de Down. Então, por exemplo, a síndrome de Down é uma trissomia do 21, aonde deveria de se ir só um par de cromossomos, acaba entrando um terceiro cromossomo, um terceiro
item. Então você tem a trissomia do 21 e que causa, né, essa situação em quem é portador da síndrome de Down. Com essa tecnologia, seria possível deletar um desses materiais genéticos e aí você teria somente o par novamente do cromossomo 21 e com isso você estaria regredindo, por exemplo, né, a síndrome de Down. Pesquisadores na China já estão testando o CRISPR em humanos com câncer de pulmão, alterando o sistema imunológico dos pacientes. No Brasil, os cientistas da Unesp estão aplicando o CRISPR no mosquito Aedes aegypti, com o objetivo de criar versões resistentes a vírus como o do Zika. Então, por exemplo, eles estão criando, né, essa mesma técnica, utilizando no mosquito transgênico, já com esse material genético anti-Zika, podendo também ser aplicado aí contra a dengue, contra outras doenças transmitidas através de mosquito. Talvez você saiba ou não, mas o mosquito é um dos maiores causadores de morte, né, do mundo. Então está aí na lista dos maiores causadores de morte do mundo e também é um dos animais mais, né, um dos insetos da classificação aí de animais mais perigosos do mundo, né? Enquanto o CRISPR oferece inúmeros benefícios, ele também gera debates éticos significativos. A capacidade de editar o DNA traz questões sobre os limites dessa tecnologia. Por exemplo, a possibilidade de escolher características físicas de bebês, como cor dos olhos ou pele, levantam dúvidas sobre a ética e as implicações sociais dessas escolhas. A tecnologia do CRISPR quase não tem limites, abrindo um novo campo de possibilidades. Agora cabe à humanidade decidir como e até onde queremos explorar essas novas ferramentas. Então a gente percebe que vai existir sim aí um grande debate por conta desse grande poder, né? Como dizem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para você um macaco que foi editado geneticamente e eles fizeram um macaco luminoso. Então saiu agora, no mês passado, essa notícia recente, dizendo: cientistas na China criam um macaco quimera com olhos e dedos verdes. Veja. Então aqui, esse macaco ele foi editado geneticamente, foi colocado genes, possivelmente, eu não li toda a matéria, mas possivelmente de algum outro peixe ou animal, porque eles estão denominando ele como quimera. Quimera é quando você pega um material genético de outro animal e você cruza com o animal principal, você tem então aí uma quimera, né? Por exemplo, se você pegar um gene animal e injetá-lo no ser humano, com edição genética, você já deixa de ser humano, você é uma quimera, né? E existe também o transgênico, que é você fazer um melhoramento genético, né? Que é o que eles fazem hoje com plantas, né? Se chama transgênico. E aqui nós temos então um macaco. E aí surge essa questão ética. Até onde nós podemos chegar com essa questão de edição genética, né? Porque o ser humano, né, inicialmente, provavelmente vai trabalhar, como já está trabalhando, aí no aperfeiçoamento, melhorando, por exemplo, quem tem câncer de pulmão, quem não quer, né, ser curado, por exemplo, do câncer, utilizando uma técnica genética precisa. Quem não quer, por exemplo, se ver livre da AIDS, como, por exemplo, também fizeram já experimentos mostrando que há uma diminuição significativa da AIDS na pessoa que fez esse experimento, né, com essa técnica genética. E inúmeras outras coisas. Quem não quer, né, mosquitos inofensíveis, que só vão deixar ali uma leve picada, mas não vão transmitir nenhum tipo de doença. Todos nós queremos isso, todos nós queremos melhoramento. Só que isso vai além. Eles vão começar, obviamente, a escolher cor de olhos, de cabelo, função muscular. Possivelmente aí existem, né, grupos, como eu estava vendo esses dias nas minhas pesquisas, um grupo de pessoas que tem ossos muito fortes, quase que inquebráveis. Então, será que as pessoas não vão querer esses ossos inquebráveis? Aqueles músculos que, independente da pessoa fazer muita atividade física ou pouca, ela seja uma pessoa geneticamente magra e musculosa,
que tenha uma inteligência mais apurada, que tenha, né, melhor visão. Só que o ser humano não para por aí, possivelmente vai querer ir além, né, tendo olhos de águia, com genética de águia, enfim, né, aqui nós podemos alucinar e pensar diversas outras coisas. Então, o que eu quero discutir com você é aonde que é o limite, porque a partir do momento que nós, seres humanos, injetarmos, né, editarmos e colocarmos o primeiro gene animal, logo nós deixamos de ser humanos. Você concorda com essa explicação? Sim ou não? E se, porventura, sim, as pessoas caminharem nesse sentido, isso é ético? Não é ético? Você acha isso palatável ou não? Como biohacker, eu confesso a você que para isso as minhas opiniões elas vão até um certo ponto. Eu acredito que sim, nós podemos fazer um aprimoramento genético, como por exemplo aí algumas situações, mas fica ainda, sabe, para mim, uma certa dificuldade ainda de entender das pessoas querendo escolher os seus filhos à la carte, e aí a gente não teria aí, não estaríamos, por outro lado, né, melhorando sim ali aquele bebê que está nascendo, mas por outro, quanto nós evoluímos por conta de algumas deficiências, algumas doenças que surgiram, né, no mundo, inclusive a própria edição genética é fruto e é anseio de a gente evoluirmos no sentido de descobrirmos a cura para outras doenças. E aí, sem essas novas fontes de motivação, o que motivaria o ser humano? São perguntas filosóficas que ainda não têm respostas. E eu gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo. E mais um detalhe, se você também quiser sugerir para nós novas reportagens para que a gente possa comentar, por favor, sugira aqui na nossa página de comentários. Será um prazer a gente estar analisando aqui com o olhar de um biohacker essas novas tecnologias. Como tudo é muito novo, a gente demora um tempo, até mesmo nós que gostamos de tecnologia, gostamos de ciência, biologia, química, temos uma certa dificuldade de entender até onde que vai os pontos aí de avanço dessa nova ciência, dessa nova medicina e na velocidade que as coisas estão caminhando. E aqui, para a gente completar, né, eu gostaria de mostrar para vocês, então, aqui tem uma explicação bem bacana de como que funciona, então, né, nós temos dentro do núcleo celular o nosso material genético, e aqui o sistema CRISPR ele funciona exatamente como uma tesoura, ele vai lá e corta aquele local onde ele foi programado para cortar, ele é programado, então é colocado nessa própria enzima, é colocado nela o material que você quer que ela localize e faça o corte preciso, então ela vai lá com uma tesoura e vai cortar aquela parte que foi designada, né? E ela vai, então, ou o processo vai ser automático de reconstrução daquele gene de uma forma aperfeiçoada, ou então ela mesmo vai adicionar aquele gene novo que foi determinado. Ela pode ser feito com 2 moléculas e fazer um corte em 2 locais ao mesmo tempo, né, alterando então a parte genética. Eu tenho também aqui um videozinho. Eu tenho aqui então o CRISPR e o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai cortar aquela parte do qual ele foi programado para cortar. E o nosso DNA vai fazer o reparo daquela parte que estava com defeito, né? Então agora nós vamos ver aqui uma outra aplicação, ele também vai fazer ali, ó, fez o corte, e aí o DNA ele vai eliminar aquela parte, como no caso de algo que é indesejável. Ou você pode programá-lo com 2 tipos diferentes para que faça o corte em 2 locais diferentes de alguma coisa que foi ali anômala, e aí ele vai fazer então a retirada daquela parte, né? Então, seriam essas as aplicações, né? Você imagina aí o quanto isso pode ser benéfico, né? Por exemplo, eu acabei tendo o diagnóstico de uma doença autoimune, então tem lá um alelo de risco. Imagina ir lá e fazer a edição e sacar fora aquele alelo de risco e fazer uma reprogramação genética. E lá, por exemplo, em alguns polimorfismos genéticos que não metabolizam muito bem algumas determinadas vitaminas do complexo B, e eu ir lá e fazer a substituição por outros genes que funcionam de uma forma melhor, né, que funcionam de uma forma perfeita.
Então você imagina aonde que pode chegar isso daí. Então por hoje é isso. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários para que a gente continue essa discussão e eu saiba exatamente aquilo que você está pensando. Se você quiser também compartilhar comigo outros casos, outras evoluções aí da tecnologia que são polêmicas, será um prazer eu estar gravando um vídeo e fazendo os meus comentários. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho, curtir, isso vai fazer com que o nosso canal seja impulsionado e me motive a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu também convido você a se inscrever no Twitter e no Instagram, nos acompanhar por lá para se manter atualizado. Combinado? Então, por hoje é isso, eu fico por aqui. Continue hackeando a sua vida com responsabilidade. Até a próxima!